Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E para você que mora no Japão e precisa de tradução, o nosso contato está na descrição desse vídeo. E hoje o tema eu escolhi: Juventude perdida no Japão, a realidade dos jovens cuidadores. Jovens cuidadores, em japonês se fala Young Keara. São adolescentes, crianças também e jovens que têm a obrigação de cuidar da sua família. A gente vai falar dos detalhes, tá? Mas seriam essas crianças, esses jovens que têm a obrigação de cuidar da sua família. E esse problema já chegou até o governo e o governo já começou, a trabalhar em cima desse problema das crianças, os jovens cuidadores, na questão da conscientização da sociedade. E também as prefeituras estão começando a criar setores específicos para esses jovens cuidadores. E nesse vídeo, o objetivo é informar como que o governo japonês está agindo em relação a esse problema. E eu vou falar aqui então, o que é jovem cuidador, o que o governo fala sobre os problemas e tal. E por termos culturas e pensamentos diferentes, Japão e Brasil são culturas totalmente diferentes. O Brasil fica do outro lado do mundo, então muitas coisas é diferente, o jeito que brasileiro e japonês pensa. Então talvez você vai achar estranho, a forma que o Japão está falando, o que o Japão tá achando. E nesse vídeo aqui, gente, não é para mim, eu vou falar assim, algumas opiniões minhas, pessoais, mas o objetivo aqui não é mudar o pensamento de ninguém, ou falar que o Japão tá certo, ou que o Brasil tá certo, não é nada disso, tá? Mas eu preciso explicar que talvez vocês vão ter um pouquinho de choque de cultura vendo a forma que o Japão pensa, tá bom? Principalmente, cada um vem de uma realidade diferente. Enfim, então vamos lá. Jovem cuidador, Young Keara. Repetindo, são crianças, adolescentes e jovens que têm obrigação de cuidar da sua família. E é dividido em 10 categorias. E no caso das crianças estrangeiras, elas também estão aqui, que são as crianças que os pais não falam japonês e ela tem que traduzir para os seus pais. Essas crianças também são considerados jovens cuidadores. É considerado um problema para a criança. Então, quando a criança, tem que ir no hospital, na prefeitura, resolver coisas de adultos, coisas que normalmente o adulto precisa resolver sozinho, tá ali com a criança como tradutor. Isso é um problema. Fora isso, são crianças que têm irmãos menores e que ele tem que cuidar desses irmãos. Ou seja, o pai, a mãe não coloca os pequenos no gakudo, no clube depois da escola, e o mais velho que tem a responsabilidade de cuidar ali dos menores. Criança cuidando de criança. Ou quando os pais têm algum problema psiquiátrico, por exemplo, depressão ou alguma outro problema, e a criança tem que ser o emocionalmente forte ali, os pais acabam desabafando algumas coisas com as crianças, Também são considerados jovens cuidadores. Jovens que às vezes tem um vô, isso acontece bastante com o japonês, que já tem aquele vô muito idoso, que já tá com Alzheimer, que já não vai no banheiro, que você tem que ficar vigiando ali todo o tempo, porque senão ele foge de casa, aquele idoso que já chegou em uma fase bem complicada, que já não faz nada sozinho, e ao invés de ter um cuidador, é o jovem, a criança, o adolescente que está cuidando dessa pessoa, Ou quando a família é muito pobre e tem que trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Quando os pais são alcoólatra, dependente químico e a criança vive naquele ambiente. Então, são divididos em 10 categorias e esses são os jovens cuidadores.
No Japão, aproximadamente 6% das crianças são considerados jovens cuidadores. Yangukera, 6% são. E começa, né, então ali na quinta, sexta série, quando já tá maior a criança, né, 11, 12, no Chugaku, né, 13, 14, 15, no Koko, né, são os jovens, então essas crianças. E o tempo que elas cuidam, né, então ali dos seus irmãos, ou do seu avô, da sua avó, ou da sua família, depende muito, né, de cada criança, mas às vezes é 1 hora, 2 horas, ou às vezes é, depois que voltar da escola ali, 4 horas mais ou menos, em média, às vezes pode chegar em 4 horas, ou seja, a criança chega, né, o jovem chega da escola e o resto do tempo ali é cuidando da família, cuidando da casa, né? Tá. E qual é o problema, então, do jovem cuidar da família? Qual é o problema que surge, né? Então, primeiro, é o problema com as notas da escola. Porque a criança, depois que chega da escola, não tem aquele tempo de estudo, não dá para dedicar para o estudo. Ou se está na escola, às vezes está na escola, mas a cabeça está cheia, né, dos problemas da família, tá, a mente está em outro lugar e acaba as notas escolares ficando ruim. Ou seja, ela não tem nota boa e isso acaba comprometendo o futuro da criança. Outro problema é o futuro, né? É o serviço que aquele jovem vai ter. Então, o jovem, quando ele está, por exemplo, cuidando do idoso, por ele só cuidar do idoso, ele acaba seguindo aquele ramo do helper, porque todo o tempo ali estava cuidando do idoso, e aí ele vê assim, ah, talvez helper é uma coisa que eu vou conseguir fazer, e acaba indo no caminho do helper. Sendo que, se ele tivesse a mesma oportunidade das outras crianças de estudar e ter várias experiências, ele talvez poderia escolher outra profissão, mas por viver naquele ambiente, ele acaba, acho que eu vou por helper, porque é uma coisa que eu já estou acostumado, já sei fazer bem, e acaba seguindo aquele ramo. No caso das crianças estrangeiras, muitas também escolhem essa profissão de tradução, porque é uma coisa que já elas faziam, muitos, né, já estava fazendo tradução ali para a família, para os vizinhos, e ali acaba seguindo esse ramo de tradução, né? Outro problema também é a socialização com as outras crianças. Então, as outras crianças estão ali brincando, né, lá fora, se socializando, tendo aquela vida, né, de criança, e aquele adolescente, aquele jovem não tem, porque ele está cuidando da família. Então, ele perde essa oportunidade, esse tempo importante que é se socializar com as outras crianças, com os outros adolescentes, né, da mesma idade, e ele perde isso. Então, esse é um dos problemas. E nos piores casos, são os adolescentes, os jovens, que precisam atender a necessidade da família durante a madrugada, né? Então, cuidados menores durante a madrugada, o vô acordou durante a madrugada e tem que atender ali, ou às vezes perde o sono por estar vivendo naquele estresse, não consegue dormir direito. Então, esses são os piores casos. E também quando a criança acaba desistindo de estudar, porque já está vivendo aquele estresse, a cabeça já diz assim, eu tenho que cuidar da minha família, né? E acaba desistindo dos estudos. Então, esses são os piores casos. E como o governo agora está trabalhando, né, com esse problema dos jovens cuidadores, então, não são todas as cidades ainda, tá? Então, aqui no Jornal Asahi, né, Jornal Asahi, como é, gente? Então, aqui no Jornal Asahi, né, saiu a matéria, né, dizendo que aproximadamente 8% das prefeituras já conseguiram criar um setor próprio para atender esses jovens cuidadores. E 29% já estão se preparando, né? Já estão pesquisando, já estão ali começando a montar ali o setor próprio para esses jovens cuidadores poderem ir lá conversar, tirar as dúvidas, enfim. Então, não são todos os lugares que já estão preparados, mas está começando então essa preparação. E como seria então a ajuda da prefeitura?
esse jovem, né, que está cuidando da família, está cuidando dos irmãos, está tendo algum problema, ele vai na prefeitura, né, ou vai ligar, ou vai lá e vai falar, ó, eu tô com, a minha família está enfrentando isso, isso, isso. E a prefeitura vai ajudar os adultos com informação. Por exemplo, no caso de uma criança, um jovem adolescente que cuida do vô idoso, e aquele vô idoso já tá precisando de um cuidado de especialista. A prefeitura vai falar, ó, existe helper no Japão, você pode acionar ali o helper, vamos chamar um helper aí na sua casa para poder ajudar esse vô, para esse adolescente ter uma vida normal, né? Enfim, então, ou quando o pai e a mãe têm algum problema de saúde, né, no caso de depressão e não quer se cuidar, é onde a prefeitura vai entrar e vai falar, olha, você tem que se cuidar para que o seu filho possa, né, poder ter uma vida normal. Então, dali que a prefeitura vai entrar para ajudar aquelas famílias. Então, essa é a ideia, né, de ajudar os jovens. E eu, em particular, sou contra a criança que traduz em hospital, traduz em prefeitura. Eu sou contra tradutores crianças. E essa é uma coisa que eu falo quando eu participo das reuniões, onde eu tenho oportunidade, eu falo que eu sou contra. Eu não acho legal criança traduzindo ou participando de assuntos de adulto. Criança não tem um emocional preparado para traduzir no hospital, para traduzir na prefeitura. A criança ela não é preparada. E a criança também é difícil ela lidar com tudo aquilo. Então eu sou contra. Entendo que 30 anos atrás, né, quando os brasileiros começaram a chegar, não tinha tradutores, tudo era muito escasso, não tinha informação. Mas hoje já temos muitos adultos que, né, que nem eu, que cresceu aqui, que sabe falar 2 idiomas, sabe falar japonês, sabe falar português. Então, eu acho que tem que ter, sim, vários idiomas, tradutores competentes que possam ser tradutores e que não precise usar crianças, né? E tem a outra opinião também de que será que a criança não deve ajudar para ela ser uma criança mais responsável, a formação do caráter, ela ajudar o próximo é melhor, né? Não pode poupar a criança também de ajudar, né, a família. E sobre isso, no site do governo não está escrito, tipo assim, se for 1 hora a criança pode ajudar ali os outros irmãos. Se for 30 minutos pode. Não tem assim um detalhe sobre isso, porque cada caso é um caso. Mas o ponto aqui são de crianças que estão resolvendo coisas que, na verdade, adultos deveriam resolver. São crianças que estão sacrificando o seu tempo, né, de estudo, para poder cuidar da sua família. Então, é esse nível que eles estão falando, que é Young Kera, né? E eu acredito que com o tempo, essa questão assim do que a criança deve ou não deve, como que é o pensamento do governo japonês, né? Aos poucos a gente vai entendendo melhor. No momento não tem assim, se for 1 hora pode, se for meia hora pode. Mas enfim, aí que eu chego, né? Que na questão da cultura brasileira é um pouco diferente talvez do que o governo aqui tá pensando, né? Bom, qual é a sua opinião sobre esses jovens cuidadores? O que você achou desse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que foi útil para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.